Olá, hoje nós vamos falar sobre a concentração das soluções. O que seria a concentração das soluções? Estou comparando aqui a água do mar com uma água mineral. É óbvio que a água do mar tem muito mais sal do que a água mineral. A água mineral tem sal também, mas a quantidade é muito menor, certo? Bom, isso quer dizer que a concentração de sal na água do mar é bem maior do que a concentração de sal na água mineral. Então, a concentração, ela vai relacionar a quantidade de soluto com a quantidade de solvente. Você não vai beber água do mar, é muito salgada, não vai funcionar. Então, você precisa controlar ou escolher os produtos que têm a concentração adequada. Um outro exemplo são os medicamentos. Existem vários medicamentos que têm concentrações diferentes para usos de forma diferente. Então, eu tenho antibiótico, por exemplo, 100 miligramas, 500 miligramas, 750 miligramas, e o médico ele vai resolver ou ele vai prescrever aquilo que for mais adequado ao seu caso no momento, tá? Então, a concentração ela é muito importante. E a concentração das soluções, elas têm unidades. Então, eu posso falar a mesma coisa usando unidades diferentes. Nós vamos ver aqui algumas unidades diferentes. A primeira delas é chamada de concentração comum, ou grama por litro, tá? Essa concentração, ela relaciona a massa do soluto com o volume da solução. Bom, logo de cara, a gente já vai fazer aqui uma convenção. Toda vez que eu tiver aqui um índice 1, eu estou falando do soluto, tá? Então, M1 é a massa do soluto. Toda vez que eu não tiver índice, eu estou falando da solução. O que é a solução? É o soluto mais o solvente. E em algum momento, se eu for falar só do solvente, eu vou colocar o índice 2, tá? M2, a massa só do solvente, ok? Então vamos lá. A concentração comum vai ser a massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto vai ser dada em gramas. O volume da solução vai ser dado em litros. E a concentração final vai ser em gramas por litro, tá? A segunda unidade é a porcentagem em massa. Então, ela vai me dizer qual é a porcentagem do soluto que eu vou ter em determinada solução. Então, ela vai ser a massa do soluto sobre a massa total da solução. Então, quando eu escrevo a equação, ela vai ficar a massa do soluto, M1, sobre a massa total, que é o soluto, M1, mais o solvente, M2, tá? Posso escrever também o M sem índice. Lembra que sem índice é a solução toda? Então, esse M já diz que é o M1 mais o M2. E vezes 100, porque eu estou falando em porcento, tá? Então, toda vez que eu estiver falando em porcentagem, é o vezes 100, ok? Bom, e aí eu tenho aqui duas unidades que são usadas para descrever concentrações muito pequenas, que são o ppm, que é partes por milhão, e o ppb, que é partes por bilhão. Ela vai ser igual a porcentagem, eu só vou mudar a base de cálculo. Então, lembra que porcentagem é porcento, então aqui é vezes 100. Na parte por milhão, aqui é 1 milhão. 1 milhão é a mesma coisa que 10 a sexta, tá? Então, vai ficar M1 sobre M1 mais M2 vezes 1 milhão, 10 a sexta, tá? E o ppb, que é parte por bilhão. Então, eu tenho a massa do soluto sobre a massa total vezes 1 bilhão, que é 10 a nona, ok? E a última unidade que a gente vai ver é a molaridade, ou concentração em mol por litro. Essa palavra mol
você já deve ter visto, que é a quantidade de matéria, tá? Então, a gente vai calcular, como eu calculo a quantidade de mol? Vai ser a massa do soluto sobre a massa molar. Lembrando que a massa molar é aquele valor que a gente pega lá na tabela periódica, tá? Então, você já deve ter visto isso também. E aí, vezes o volume. O volume sempre vai ser dado em litros, ok? Então, eu tenho M1, a massa do soluto, MM, que é a massa molar, que é aquela lá da tabela periódica, vezes o volume que é dado em litros, ok? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Eu tenho uma substância que é o ácido sulfúrico, então H2SO4. A massa do soluto da minha solução é 40 gramas. A massa do solvente são 500 gramas, tá? E o volume da solução, 500 mililitros. Eu quero calcular essa concentração em grama por litro. Então vamos lá. Eu vou calcular. A concentração em grama por litro é a massa do soluto sobre o volume da solução. Então aqui eu tenho massa do soluto, 40 gramas, sobre volume da solução, 500 mililitros. Só que para pôr aqui, eu tenho que pôr o valor em litros. Então, para transformar mililitro para litro, eu divido por 1000. Então, aqui vai dar 0,5 litros, tá? Então, 40 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar 80 gramas por litro, tá? Então, a concentração em gramas por litro dessa minha solução vai ser 80, ok? Bom, agora eu posso dizer a mesma coisa em porcentagem, eu só vou mudar a unidade. Então, eu tenho que lembrar que a porcentagem é a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa total. Como é por cento, então é vezes 100, certo? Eu vou colocar aqui, ó, massa do soluto, 40 gramas. Então, aqui, massa do soluto mais massa do solvente, 500. Então, vai ser 40 dividido por 540. Ah, esqueci aqui do 100, né? Vezes 100. Pode esquecer. Vezes 100. Então, vou fazer essa continha. 40 dividido por 540 vezes 100. Então, vai dar 7,4%. Ok? Tudo bem? Bom, e eu posso colocar em outra unidade também, por exemplo, ppm e ppb. Então, em ppm, ele vai ser a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, só que agora a base de cálculo vai ser 10 a sexta, porque é em milhão, tá? Então, aqui vai ser 40 dividido por 540, vai ser 0,074 vezes 10 a sexta. Por que deu esse valor tão grande aqui? Porque essa concentração, ppm, é usada para concentrações muito pequenas, o que não é o caso aqui, tá? Eu tenho uma concentração alta, então ela não é adequada para essa solução, ok? Por isso que dá um valor bem grande. E o ppb, a mesma coisa. Vai ser tudo igual, 40 mais 540, só que agora é vezes 10 a nona, tá? Então, aqui vai dar 0,074 vezes 10 a nona, que vai dar um valor bem grande,
ok? E a última concentração, que aliás é a mais usada em química, que é mol por litro. Então, mol por litro vai ser a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Nesse caso, eu preciso saber qual é a substância. No meu caso aqui, ó, a substância é o H2SO4. Então, eu vou lá na tabela periódica e descubro que a massa do H é 1, a massa do S é 32 e a massa do O é 16. Então, eu vou fazer 1 vezes 2, então a massa vezes a quantidade, mais 32 vezes 1, porque eu só tenho um S, mais 16 vezes 4, a massa vezes a quantidade. Somando tudo isso, vai dar 98, tá? Aí eu vou colocar na formulinha. Então, aqui, ó, 40 gramas do soluto sobre a massa molar, que é 98, vezes o volume, que também é em litro. Então, eu já passei para litro aqui, vezes 0,5. Então, aqui vai ficar 40 dividido por 98, dividido por 0,5. Vai dar 0,8 mol por litro, ok? Então, ó, não tem segredo. Se você souber exatamente o que é cada uma dessas coisas aqui, é só substituir pelos valores que a gente tem, ok? Bons estudos e até a próxima!